Irmãs e irmãos queridos, eu também evoco a presença e a proteção de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Mestre Cristo Jesus, e desta espiritualidade amiga, sempre presente, incansavelmente presente. Nosso tema, já divulgado e anunciado há pouco, somos os construtores dos nossos destinos. Trazendo uma síntese da síntese do Espiritismo, digo que Deus cria espíritos que, submetidos às leis divinas, também criação do Pai, tem por destino a plenitude, a perfeição relativa, uma síntese de nossa doutrina. Deus, na essência mais profunda, nos fez seres perfeitos. Porque Deus não faria uma obra imperfeita, defeituosa, viciosa, deformada. Na essência mais profunda, pois, somos perfeitos. Mas seres inacabados. E aí está o sentido da vida. Se fôssemos, desde a origem, recuada no tempo, seres acabados, a vida para nós não teria sentido. Porque na condição de seres acabados, todos nós seríamos condenados a uma eterna inutilidade. Esta palestra mesma perderia todo o significado. Eu viria aqui filosofar sobre a doutrina, mas filosofar para quem já sabe tudo, para quem não precisa de nada, de ninguém. Portanto, somos criaturas inacabadas. E diante da evolução, talvez nunca sejamos criaturas acabadas.
E Deus, que não erra, coloca os seus filhos sempre entre muitos que sabem mais do que nós, que podem mais do que nós, e entre criaturas que podem menos do que nós, que sabem menos do que nós, que amam menos do que nós, de tal maneira que, colocados assim, entre superiores e inferiores, nós buscamos no mais alto o de que necessitamos para o enriquecimento pessoal e compartilhamos com aqueles que estão em um nível diferente, menor. Damos sentido à vida dos seres superiores que nos assistem, que nos amparam, cooperam conosco, e a nossa vida tem sentido na medida em que compartilhamos com quem sabe menos, pode menos, ama menos. E este que aprende conosco, que cresce conosco, encontra seres que lhes são inferiores, aos quais eles também auxiliam. Numa corrente, numa escada evolutiva sem fim. Somos, pois, espíritos intrinsecamente, no mais inconsciente possível, perfeitos, porque Deus não faz criaturas imperfeitas, mas criaturas inacabadas. E a busca deste acabamento, pelo estudo, pelo trabalho, pelo crescimento, pelo progresso, pela imortalidade, pela reencarnação, dá sentido à nossa vida. E Deus dotou a todos nós de livre arbítrio. De livre arbítrio, com liberdade íntima de escolher. Por fora, encontramos cerceamentos, obstáculos, dificuldades, empeços, gesso, bloqueios, restrições, mas intimamente sempre guardamos um nível excelente de liberdade de escolha. Está aqui conosco o Fernando. Eu posso, por exemplo, algemá-lo, posso engessá-lo, posso amordaçá-lo, posso imobilizá-lo, mas não há como impedi-lo de pensar, de sentir, de querer. Portanto, intimamente somos livres para procedermos às escolhas que no atual estágio da nossa vida são as escolhas que se nos afiguram como sendo as melhores. E nós
seres inacabados, não temos a obrigação de acertar sempre, de nunca errar, porque faltam-nos experiências, faltam-nos discernimento, até mesmo a contribuição da dor será importante para que venhamos a aprender. Por esta razão, é mais importante o aprendizado do que a experiência propriamente dita. Digamos que eu vaidosamente despreze a rampa ou o degrau para descer e resolva, no exibicionismo, descer por aqui. Sem experiência, eu posso pensar que por aqui é mais fácil, para não ter o trabalho de me deslocar até a rampa ou até os degraus. Vou por aqui, tropeço em mim mesmo, caio. Eu não tinha esta experiência. E só esta experiência não basta. Repetindo o que disse há pouco, o que é que eu aprendi com a experiência de descer por aqui? Porque se eu não aprendi, eu vou repetir a experiência até aprender. Por esta razão, quando passarmos por quaisquer experiências, embora elas tenham sua importância, sua relevância, o essencial da experiência é a lição aprendida. Porque senão, alguém coloca o dedo no azeite fervente, adquire experiência, mas se não aprendeu a lição, vai queimar a mão outra vez, até aprender. E nós somos aprendizes da vida. Não se aprende em doutrina espírita que a Terra é também uma escola? Capítulo 3 do Evangelho. É uma escola. Aqui é um planeta de provas e expiações. E a prova é para o aprendiz. A prova é para o aluno fixar a lição. Como saber se o aluno, se o aprendiz está fixando a lição para que o professor possa seguir adiante com as lições? A prova. A prova avalia o professor, sua metodologia, sua pedagogia, e a prova avalia o aprendiz. Se o aprendiz foi bem na prova, o professor avalia a si e ao aluno e constata que pode seguir adiante, porque ele está se desincumbindo bem da sua missão de professor e o aprendiz está se desincumbindo bem, podemos seguir adiante com o curso. Percebamos então, queridos, que algumas palavras comuns no vernáculo
das criaturas que pouco refletem, que pouco meditam, precisam ir sendo eliminadas do vocabulário do espírita, porque não são palavras que compõem o linguajar espírita. Ainda encontramos espíritas que não falam como espíritas, espíritas que não pensam como espíritas. Vou explicar melhor. Quando alguém, por exemplo, diz: que sorte a minha. Sorte não é uma palavra espírita. Compõe o linguajar comum, mas não é uma palavra que quadra bem na linguagem do espírita. Que sorte, puxa, que azar, ou que coincidência. Nem coincidência, nem sorte, nem azar. Lei de justiça, associada às nossas escolhas, associadas ao nosso livre-arbítrio. Então, que sorte, passei no concurso. Que azar, não passei no concurso. Nem azar de quem não passou, nem sorte de quem passou. Preparo insuficiente de quem não passou e preparo suficiente de quem passou. Por isso, André Luiz, espírito, no livro Agenda Cristã, pode procurar lá, psicografia do nosso Chico, escreve: a sua vida será o que você fizer dela. A sua vida será o que você fizer dela. De vocês eu não posso falar, mas de mim eu posso. Do alto dos meus 72 anos, corpinho de 73, né? Já vivi o bastante para perceber que não é sorte, não é azar, não é coincidência, não tem improviso, não tem jeitinho brasileiro, não tem quebra-galho, não tem improviso, não tem nada disto. O que tem é a lei atuando o tempo todo. O santo que persiste na santidade, depois de uma hora, ou um dia, uma semana, ou um mês, ele se descobrirá mais santo. O criminoso que insiste no crime, depois de uma hora, um dia, uma semana, um mês, se descobrirá mais criminoso, mais comprometido. Sorte? Coincidência? Acaso? Não. Escolhas. E nós podemos escolher antes da crise, evitando muitas delas. Podemos proceder a escolhas durante a crise e minimizá-las quanto possível. E podemos proceder a escolhas depois da crise e diminuir-lhe os efeitos danosos,
Sempre é tempo para procedermos a novas escolhas. Escolhi descer por aqui, tropecei na minha calça, tenho que arrumar uma desculpa, né? A calça está muito comprida, a boca de sino, a culpa é da calça, não minha, entenderam? Escolhi descer por aqui, caí, mesmo em queda, eu posso fazer escolhas, eu posso fazer graça com a minha queda, posso blasfemar, culpar o obsessor pela minha queda, eu posso culpar a altura do degrau, onde já se viu fazer um degrau desta altura, e posso me levantar e dizer, gente, perdoe-me pelo mico que estou passando. O que nos acontece, embora quase sempre associado às nossas escolhas, o que nos acontece é menos importante do que a atitude que adotaremos ante o que aconteceu. As atitudes são mais importantes que os fatos. As atitudes são mais importantes que as ocorrências. As atitudes são mais importantes que as circunstâncias. Como nos comportaremos diante de um prêmio de Mega Sena da virada do ano é mais importante do que ganhar a Mega Sena. Perder uma importância grandiosa não é tão importante quanto a atitude que adotaremos ante aquilo. E isso se aplica para o trabalho, na vida doméstica, ante um divórcio, ante uma viuvez, ante um filho que se muda de casa, de cidade, um filho que se casa, um filho que volta para casa, qualquer coisa, um diagnóstico sombrio, como quando, me permitam compartilhar, já tem anos, eu sofri já um infarto. E a família correu, preocupado, ficou ali em volta, e eu fui levado de Oswaldo Cruz para Marília, para receber assistência médica, a família ali, eu disse para a família, eu infartado, deitado na ambulância. Eu falei, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar para vocês. A notícia boa é que eu infartei. E a notícia ruim é que eu não vou desencarnar e vou voltar para casa. Aí todo mundo começou a chorar. Não porque eu tinha infartado, mas porque eu não ia morrer. Entendeu? Eles queriam muito beber o meu defunto, mas não foi daquela vez. Eu precisava vir em Três Lagoas para compartilhar isso. Então não são as pessoas que nos infelicitam. É nós que nos infelicitamos ante elas. E ainda há pouco, a nossa companheira leu uma belíssima página de Emmanuel, do livro Pão Nosso, o problema do agradar. Prestei atenção. Um motivo de sofrermos muito. Querer agradar a todo mundo, o tempo todo.
um erro de nossa parte. Estamos fazendo o nosso melhor? Estamos em paz de consciência? Estamos nos desdobrando até o sacrifício, a renúncia? Ora, preparemo-nos para a possibilidade muito concreta de não agradarmos a todos. Até há pessoas que não se agradam com nada nunca. Há governo nesta terra, né? Que a doutora aqui nos perdoe o espanhol, eu sou contra. A pessoa é sempre contra, ela não está bem. A vida é feita de escolhas, portanto. E por isso somos os construtores dos nossos destinos. Façamos uma analogia da nossa vida, da vida da nossa alma, com este prédio. Um prédio lindíssimo, bem estruturado. Um prédio confortável, graças às escolhas dos materiais utilizados. Materiais que vemos, materiais que não vemos, os que estão no subsolo, compondo a parte mais importante do prédio, que é a fundação. Olha o nome, o alicerce, a base. Não tem trinco algum, graças à qualidade da fundação. Se tivéssemos escolhido materiais de qualidade inadequada para a construção, este prédio não teria esta beleza, esta harmonia, este equilíbrio, esta psicosfera ou egrégora, não teria este conforto que nos oferece, graças aos detalhes. Assim a alma, se escolhemos o medo, a inquietação, a ansiedade, porque isso são escolhas. Ninguém é ansioso por acaso. Ninguém é ansioso por azar. Você vê que azar o meu, nasci ansioso. Ninguém é calmo por sorte. Que sorte a minha, eu sou uma pessoa tão calma. Nem sorte, meus amados, nem azar, nem coincidência, nem acaso, tudo são escolhas. Então eu direi agora que o Espírito, olha, somos construtores dos nossos destinos. O Espiritismo diz que nós somos engenheiros, que nós somos arquitetos, que nós somos paisagistas, matemáticos, químicos, físicos, geômetras, de nós mesmos. Se eu escolho a ansiedade, porque é escolha, se eu escolho a inquietação, o desassossego, o assodamento, a precipitação, a correria, o improviso, a agitação, eu vou construir, para não dizer desconstruir, a minha vida baseada nestes elementos.
Mas eu posso não escolher a inquietação, não escolher o assodamento, a precipitação, a correria, e posso escolher a serenidade, a calma. Posso me autodeterminar dizendo: aconteça o que acontecer, vou me manter calmo. Não posso fazer isto? Ou é você que vai dizer que serei calmo ou nervoso? Ou serei eu a dizer para você: não, fique nervosa, fique. Compreendem? Eu posso escolher entre a mágoa, o ressentimento, posso me autodeterminar dizendo: nunca vou esquecer tal afronta. Não, eu vou para o túmulo, mas levo isso comigo. Você vai levar isso para o túmulo. E não é porque o túmulo está pedindo para que levemos isso para ele. Nós é que escolhemos levar isso para o túmulo. E se ficasse no túmulo, tudo bem. A questão é que nós somos imortais, vamos para a pátria espiritual e vamos chegar lá carregando a nossa mágoa, nosso ressentimento, nossa hostilidade reprimida, nosso ódio. Questão de escolha. Não é o que o outro fez que está me determinando a conservar aquela mágoa. Eu é que estou me dizendo que eu não vou perdoar, não vou esquecer, não vou superar, e faço questão de atravessar a vida toda lembrando sempre. Escolhi esta postura. Como posso escolher amar? Amar é uma escolha, antes de ser um sentimento, porque eu posso amar alguém concretamente sem ter por aquela pessoa um sentimento bom. Eu tenho um bom sentimento pelo Fernando. Eu amo o Fernando, tenho carinho, tenho admiração, tenho respeito e procuro tratá-lo bem. Digamos que eu não conheço alguém aqui, pois eu posso tratar esta pessoa que não conheço, posso tratar essa pessoa a quem até odeie com a gentileza que eu procuro ter para com o Fernando. Amor é uma escolha, antes de ser um sentimento. Valorize isto. Podemos amar através das atitudes. Eu posso atender um pedinte na rua sem nunca tê-lo visto. Não posso. O argumento de que ele não é meu parente não serve para justificar a minha indiferença. Percebamos, queridos, que é tudo questão de escolha. E à medida... Então eu já vivi o bastante, voltando nos meus 72 anos, para perceber que é mesmo tudo uma questão de escolha. Nas vezes em que eu escolhi a cólera, a impaciência, a raiva, o mau humor, eu colhi de acordo com a minha cólera, a minha raiva, meu mau humor. Eu colhi, semeei e colhi. E nas vezes em que eu escolhi amar, ser bom, generoso, calmo, sereno, caridoso, perdoador, eu também colhi o resultado daquilo.
Os mais jovens ainda não se apercebem de como a lei funciona, mas a gente que vai avançando na idade, e eu quero voltar, viu, Fernando, daqui uns 20 anos em Três Lagoas, encarnado, para dizer, gente, olha, aquilo que eu falei lá é verdade mesmo, viu? Funciona. Questão de escolhas. Escolhamos, pois, a gentileza, a educação, o respeito, a atenção, a paciência, o carinho, a ternura, a amorosidade. Escolhamos dizer, com licença, por favor, me desculpe, o erro foi meu, muito obrigado, Deus te abençoe. E vamos semeando, e a nossa vida vai ficando enriquecida pela simpatia dos outros em relação a nós, pelo carinho dos outros em relação a nós. Certa feita, nosso Chico Xavier tinha horário marcado para uma situação, estava indo a pé, foi abordado por uma senhora que lhe pedia um favor, e o Chico dizendo, olha, eu não posso agora, porque tenho compromisso, estou me esperando, e fez menção de sair. Quando Emmanuel o adverte, dizendo, Chico, pare, atenda esta mulher, 5 minutos, você vai conseguir acomodar todos os compromissos, atenda. E ele a atendeu. E se foi. Indo embora, depois de atendido a mulher, Emmanuel lhe diz, agora olhe para trás, na direção da mulher. E ele olhou-a e viu que dela emanava, irradiava vibrações de gratidão, de carinho, de ternura. Multipliquemos isto por 10. Multipliquemos isto por 100 experiências. Multipliquemos isto por 1000 experiências. Multipliquemos isso pelos dias, pelas horas, pelas incontáveis pessoas que passam pela nossa vida. Numa fila, num trânsito, dando preferência, não rivalizando, abrindo mão, talvez, de um direito que não faz lá tanta importância. Vamos, pois, buscar o Evangelho do Cristo, para que ele seja a inspiração para as nossas escolhas. O Evangelho é o roteiro. Se você não tem o Evangelho em casa, tenha-o, adquira-o, custa pouco. Desenvolvendo o hábito de lê-lo sequencialmente, para se familiarizar com o seu conteúdo, lá encontramos centenas de recomendações práticas sobre como agir. Escolhamos com o Evangelho e não erraremos nas nossas escolhas. Jesus como modelo e guia. Jesus era doce, era gentil, Jesus era atencioso, Jesus era respeitoso, era terno, Jesus era paciente, Jesus era tolerante, Jesus
era compreensivo, era misericordioso, era amoroso, para compor aqui um decálogo sobre ele. Então Jesus não é um líder de uma religião, ele é um modelo para toda a humanidade, um modelo de doçura, não de covardia. Mesmo quando adotava uma postura enérgica, ele era carinhoso, respeitoso, firmava a posição, mas educadamente. Falava não sem ferir, falava não sem desprezar. Então nós somos construtores dos nossos destinos e reencarnamos para continuar nesta construção. E reencarnamos para continuar nesta construção. E nós chegaremos na pátria espiritual com uma obra bem adiantada ou com a obra pela metade. Assim como poderíamos ter interrompido a construção deste prédio, né? E foi possível acabar, também nós podemos interromper a construção e chegar no mundo como chegamos. E o que não construiu agora, volta. Mas com a inflação, o material vai estar mais caro. As coisas vão ficando mais difíceis, na medida em que vamos deixando passar as oportunidades. Porque a vida não pode premiar quem desperdiça oportunidades. Os mais antigos aqui, como eu, deve ter uns 2 ou 3 que passam dos 70 anos, né? Já conhece aquele dito popular: cavalo arriado não passa 2 vezes no mesmo lugar. Não é isto? Cavalo arriado não passa 2 vezes no mesmo lugar. Aproveita, porque senão o cavalo vai embora e não volta mais naquele momento. Então a hora é esta. Como diz a música, né, me falta agora o nome dos 2 compositores, e Renato Teixeira e Almir Sater, né, cada um de nós compõe a sua própria história. Cada um carrega em si o dom de ser feliz, de ser capaz. Cada um de nós carrega o dom de ser feliz. Deus nos fez para a felicidade e as nossas escolhas determinam a nossa infelicidade ou felicidade. Então o filho casou-se com a nora errada, ame a nora. Foi quem o filho escolheu. A filha escolheu o genro que se nos afigura, o genro inadequado. Amemos o genro. Foi a escolha que a filha fez para dar um exemplo. Ou seja, escolhamos amar, escolhamos fazer o bem. E está na hora de eu fazer o bem para vocês, dando a palestra por concluída. Muita paz, uma bênção estar aqui. Como no dia do meu infarto, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar para vocês. Tá? A boa é que a palestra está terminando. E a ruim é que eu estou me propondo a voltar. Tá bom? Boa semana, bom ano,
Jesus abençoe a todos. Escolhamos o bem e o bem nos escolherá. Mesmo quando as coisas não estão como queremos, escolhamos o bem e fiquemos com o bem. Um grande abraço, guardemos as mãos para escolhermos o bem. Deus te abençoe. Hoje aqui em Três Lagoas, encontrei uma prima, lá de Pereira Barreto, que fixou residência aqui, e agora a gente vai se ver, se falar sempre. Um beijo, muita paz. Prossigamos com Jesus.